Estamos entrando no coração do tríduo pascal hoje, ao contemplar a morte do Senhor. Certamente nos causa, se meditarmos com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa fé, nos causa uma certa comoção, o coração fica meio que apertado, sentimentos de dor também, e deve suscitar em nós, pois um desejo grande de reparar pelos pecados da humanidade, pelos nossos pecados. Hoje é dia de fazer penitência, hoje é dia de fazer jejum, e tem que ser assim. Algo deve nos mover, um sentimento profundo deve nos mover nesse dia. Não pode ser, meus irmãos, que estejamos em casa, né, como se estivéssemos de férias, né? Nós não estamos de férias, embora estamos confinados e estamos aí nessa quarentena, estamos vivendo desde perto o mistério pascal. Ontem o Senhor convidava, o Senhor pedia permissão para celebrar contigo a ceia na tua casa, e está sendo assim. Deus quis que fosse assim. Deus está tirando muito fruto de todos esses eventos externos que têm acontecido no mundo, mas isso não impede que Deus haja em nossas almas, que Deus suscite em nossos corações profundos sentimentos verdadeiros de arrependimento, de conversão, porque esses são os melhores frutos que podemos colher dessa Semana Santa. Hoje nós vemos como o Senhor, o justo, é condenado injustamente. Toda essa farsa, toda essa mentira, toda a infâmia, todo o mal descarregado sobre o Filho de Deus é uma coisa terrível. Assim nós tratamos o Filho de Deus. O Pai nos entregou e assim nós devolvemos, crucificado, destruído em sua humanidade, torturado, rechaçado. Assim nós devolvemos ao Pai. Olha o que fizemos. Olha o que fizemos. E todas as vezes que nós, de maneira deliberada, de maneira irresponsável, atuamos mal com a nossa liberdade que Deus nos deu, e cometemos pecado do qual o Senhor já nos salvou na cruz, nós voltamos a crucificar o Filho de Deus. Quantas pessoas voltam nesse dia a pisotear o Filho de Deus? Quantas pessoas voltam nesse dia a expulsá-lo, não mais da cidade santa, senão dos seus corações, que é mais santo, deveria ser mais santo que a própria Terra Santa, a própria Jerusalém. Quantas pessoas voltam a crucificar de novo o Filho de Deus pelo pecado? Reviver a Semana Santa e reviver esses dias da Páscoa, gente, não é somente a celebração onde esses ritos nós repetimos uma vez em um ano e outro ano. Quando eu estava meditando sobre o mistério que estamos celebrando do tempo pascal, quando meditava nas leituras, e hoje, sexta-feira da Paixão, eu me perguntava que sentido tem celebrar de novo algo que é histórico, que aconteceu. Que sentido tem nos reunirmos e relatar de novo esse evento, né, todo o que aconteceu e que João, né, pôs por escrito para nossa fé, para que nós acreditemos, porque ele viu e deu testemunho. Que sentido tem celebrar de novo algo que já aconteceu? Meus irmãos, se nós pensarmos que a liturgia é simplesmente uma espécie de teatro, algo que nós fazemos e vivemos desde fora como espectadores, como se fosse essas encenações que realizam por aí, nunca estaríamos tão equivocados. Nós estamos revivendo algo que permanece. Nós estamos atualizando algo que não ficou para trás, algo que não caducou, algo que não deixou de se realizar. Por quê? Porque se realiza de novo. Se Cristo nos salvou, meus irmãos, Cristo nos salvou, Ele nos salvou 2000 anos atrás, mas Ele nos salva hoje também, agora também. E celebrar a Páscoa do Senhor significa que a Páscoa é para mim, é para a minha salvação. Você está acontecendo agora sim, porque o Senhor, Ele não está submetido ao tempo. O Senhor supera o tempo. O Senhor, Ele que é o eterno, ao entrar no tempo, o tempo de alguma forma é alcançado e transformado pelo eterno. E portanto, acontece hoje sim, como 2000 anos, mas hoje nós revivemos esse mistério que é para nós, é atualizante para nós. Cristo faz com que seja contemporâneo para nós esses acontecimentos. E sua entrega é para mim, e Ele morre por mim, por causa dos meus pecados, por causa dos pecados de vocês também. O Senhor vai à cruz para nos salvar. E portanto não é algo que nós devemos relegar ao passado, é hoje. Hoje, né, o Senhor, Ele está sofrendo e padece para nos salvar de novo.
Por isso é muito importante que nós vivenciemos a liturgia como algo onde nós também estamos implicados no mistério. Nós entramos no mistério da dor, do sofrimento do Filho de Deus. Nós não podemos olhar desde fora e ver os ritos, e que esses ritos, como se fosse um faz de conta que não está acontecendo agora. O Senhor vai morrer para nos salvar. Mas por isso é necessário a fé, para viver o mistério. Por isso é importante que nós nos impliquemos, todo o nosso ser. Foi por mim, foi por causa dos meus pecados. Não foi só pela humanidade em geral, foi por cada um de nós que Ele morreu e que Ele padeceu. Então acompanhar, meus irmãos, passo a passo o Senhor, né, vendo toda essa farsa, começar pelo julgamento. Se nós meditarmos na paixão do Senhor, é muito importante que nesses dias tenhamos tempo para isso, gente, meditar na paixão. Vemos como os fariseus, né, ali, o sumo sacerdote Caifás, o seu genro Anás, confabulam ali para dar morte ao Filho de Deus. Fazem uma espécie de julgamento que é uma farsa, é uma simulação, um simulacro ali, porque estava proibido em todo o Império Romano fazer um julgamento pela noite, desde o atardecer até o amanhecer era proibido. Eles fazem um julgamento às pressas, que não era julgamento nenhum. Por que eles fazem isso? Eles querem dar morte ao Filho de Deus, e não é qualquer morte. Eles querem matá-lo com a pior de todas as mortes, a mais infame de todas as torturas, a morte de cruz. É o ódio, né? E de trás de tudo estava o demônio. A cruz é obra do demônio. A cruz é obra do demônio. Foi o demônio que colocou na mente daquelas pessoas essa raiva, esse ódio tão grande, de que um inocente morresse como o pior dos criminosos, como o pior dos assassinos, dos ladrões. O pior de todos era esse tipo de morte que era destinado, pois eles queriam a morte de cruz. Claro, eles não podiam fazer isso, eles não podiam dar morte porque estava proibido, né? Só os romanos podiam fazer. Por isso eles vão fazer outro julgamento, que é outra farsa, que vão levar a Jesus para que os romanos o crucifiquem. E de que vão acusar o Senhor? Vão acusar de agitador, vão acusar ele que é contra o sistema de submissão a César, né? Desde o ponto de vista governamental, todos os povos deveriam pagar tributo a César, todos os povos estavam submetidos ao Império Romano. Vai ser acusado de agitador, vai ser acusado de se revoltar contra o poder estabelecido, e por último vai dizer que ele quer se proclamar rei. São acusações todas farsas, né? Uma farsa, né? E leva para Pilatos. Pilatos, quando vê Jesus, gente, porque Jesus, olha, nesse julgamento falso que eles fizeram, eles foram dormir e depois foram acordar bem cedo para poder já levar para Pilatos, para poder tentar, né, incriminá-lo e crucificá-lo. Jesus não dormiu nada. Jesus não dormiu nada essa noite. Nós dormimos nessa noite. Nós dormimos. Jesus não dormiu nada. E Jesus estava ali com aqueles soldados, os soldados que não deixaram também descansar. Os soldados que eram brutais, eram gente má. E estavam ali vendo ele, que os fariseus, durante todo o tempo quiseram prendê-lo e matá-lo, pois estavam nas mãos dos guardas, e os guardas começaram a zombar dele, a bater nele. Os guardas do templo começaram a espancá-lo toda a noite, não deram descanso. Quando Jesus se apresenta ali, os sumos sacerdotes levam com os guardas para apresentar diante de Pilatos um maltrapilho, o cabelo todo bagunçado, né, o rosto inchado, todo sujo, e Pilatos, né, se surpreende com aquilo, porque Pilatos não imaginava que, né, a uma hora tão cedo da manhã iriam apresentar, pois uma espécie de julgamento ali de imediato que queria, né? E Pilatos estava de mau humor, né? Imagina, ter que acordar cedo por causa dos judeus que estavam ali causando alvoroço. E aí, né, apresentam ele para ser julgado, porque eles não podem dar morte. Mentira, porque eles quase apedrejaram a mulher, aquela mulher pecadora, né, que pegando, eles quase mataram. E depois, poucos dias depois, vão matar Estevão, apedrejado, né? Então a mentira, a farsa, né? E aí acusam, né, Jesus dessas acusações que são falsas. No fundo, eles acusaram Jesus porque no julgamento, né,
eles trazem as testemunhas falsas, as testemunhas se contradizem umas com as outras, e aí o sumo sacerdote vai e já interroga Jesus diretamente: diz-nos a verdade, se és o Filho de Deus. Aí o Senhor, ele, né, com um senhorio e com uma paz imperturbável e com uma, né, serenidade, pois ele diz, né, vereis o Filho do Homem, sim, né, tu dizes, vereis o Filho do Homem sentado à direita do Altíssimo. Está citando o livro do profeta Daniel. Aí pronto, os fariseus rasgam as vestes, já encontraram ali o que eles queriam, a blasfêmia segundo eles, né? E aí pedem aqui que Pilatos, né, julguem vocês mesmos, julguem, né, se é segundo a vossa lei. Não, é que esse homem, né, não pode ser morto, nós não podemos dar morte a ninguém. Aí Pilatos se assusta, né? Deve ser crucificado. Aí Pilatos chama Jesus, e aí começa, né? E Pilatos se dá conta, gente, que aquele homem não tem, né, não tem culpa nenhuma. Pilatos, de alguma forma, vê que aquele, né, a santidade de Jesus, a santidade de Jesus. E Pilatos olha para Jesus e diz, né, tu quem eres? O teu povo te entregou a mim. Aí o Senhor fala, eu não sou, meu reino não é neste mundo, eu vim para dar testemunho da verdade. Aí Pilatos já se dá conta que aquele homem não é um homem comum, não é um homem com essa filosofar, né? Acha que é filosofia, acha que ele se dá conta que ele não tem culpa nenhuma. Aí vai devolver com a tentativa de tirar o problema de cima, de tirar, né? E os fariseus insistem, né? Aí Jesus, claro, né, julguem vocês mesmos, se dão conta que era uma farsa, se dá conta que era inveja, que entregaram ele por inveja. E aí Pilatos lembra que ali estava Herodes naqueles dias, e aí manda para Herodes. Aí já sabemos, né, gente? Manda para Herodes, chega Herodes lá, né, um dissoluto, um devasso, né, e Jesus, claro, se cala diante da frivolidade de Herodes, um homem que estava na orgia, na bebedeira. João Batista morreu por conta, né, dos seus excessos, que naquela noite nefasta, pois João Batista foi ajusticiado ali com a pena capital por causa do pecado de luxúria, da devassidão daquele rei fajuto. E aí devolve para Pilatos de novo, e aí eles pedem que crucificam. E aí Pilatos, não encontrando culpa, manda flagelar. Gente, se é inocente, por que manda flagelar? Se é inocente, por que manda castigar? Pilatos talvez, né, eu vou mandar dar um castigo, porque às vezes, talvez causa comoção aí neles, né, e aí eles vão, ter compaixão. Aí chega lá no momento da flagelação, né? Estava ali toda os soldados ali reunidos, chega e começa, né, a descarregar ali toda a raiva, o ódio, porque os soldados também eram mercenários, eram pessoas que estavam ali, e certamente havia bebedeira e tensões por causa era um clima de festa, mas um clima tenso, porque os judeus nesses períodos de festa eram tidos como pessoas que podiam causar revoltas, né? Havia os sicários, havia os zelotas, né? E começa a flagelar. A flagelação se deu por 2 soldados romanos. Nós vimos isso com detalhes na apresentação do Santo Sudário. Eram 2 soldados romanos com um flagelo que tinha 2 ou 3 tiras de corda ou de couro ou de nervos, e atadas às pontas umas bolas de ossos ou de chumbo, de metal, com certeza eram pontinhas amarradas com metal nas pontas, né, de cada tira do flagelação. E começa a flagelar e começa a golpear. Não havia limite para os judeus, a flagelação eram 40 golpes menos 1. Para os romanos não, para os romanos não havia limite. E eles começam a golpear, a esfolar o Filho de Deus, começa a bater. E ali você vê o demônio, gente, o demônio daqueles homens ali que começaram a golpear e bater e flagelar. E cada golpe que dava, aquelas bolas penetravam na carne do Filho de Deus e causava, dilacerava, penetrava na carne, rasgava a carne. E quando rasgava, quando saía com força, aquilo espirrava sangue, e as costas dele começou a abrir. Com certeza, alguma das costelas também começou a se ver já, e o sangue começou a espalhar nos soldados, e aquilo respingava sangue, e começou o sangue a jorrar, e não satisfeitos, eles giram o corpo dele, e começa a bater
Com certeza o Senhor pôs a mão no rosto para evitar os golpes, e golpes nos braços, e no peito, e na barriga, e golpeando, e o sangue começa a jorrar, e a carne começa a esfolar a carne dele. E os soldados estavam cegos, e estavam ali possuídos pelo mal, descarregando toda uma raiva, todo um ódio, e o sangue jorrando e espirrando, e aqueles homens estavam banhados em sangue, exaustos. Conta-se mais de 120 golpes de flagelação, mais de 120 perfurações no corpo. E aí quando entra ali o chefe dos soldados, o centurião, que entra ali e vê aquela cena terrível, né? Aquela cena horripilante, eles falam: que vocês estão loucos? O que estão fazendo? Era para dar um castigo, não era para matá-lo. E os soldados se assustam e param, né? E eles veem que aquele homem já está já desmaiado praticamente, né? E se morre aquele homem, porque Pilatos havia dito para dar um castigo, não para matar. Muitos morriam porque não resistiam, tal era a brutalidade da tortura. E aí joga água no rosto dele para ele, e eles vê que se movem, e aí respiram, que, né, se livram do castigo, porque poderiam ser castigados. De repente, né, leva aquele homem e leva atrás de volta para Pilatos. Pilatos, quando vê que era para dar um castigo somente, quando vê aquele homem todo esfolado, de cima a baixo, todo ensanguentado, declara, né: não vejo nesse homem culpa nenhuma. Se não tem culpa, pela segunda vez fala, pela segunda vez, não vejo nesse homem culpa nenhuma. Mas todo torturado, todo flagelado, todo esfolado. Então, se não tem culpa, como se apresenta uma pessoa que sofreu como um condenado, como uma pessoa que é culpada? Pois Pilatos, né, uma pessoa fraca, né, uma pessoa pensando, né, claro, que ia comover os judeus. Os judeus, quando vê, acho que fica aquele silêncio, fica aquele homem totalmente desfigurado, pior que, né, profetizado já estava em Isaías, gente. Não tinha aspecto humano, Todos o vimos como o varão de dores, né? O corpo inteiro uma chaga, da cabeça aos pés. E aí eles, não satisfeitos com aquilo, né? A turba ali, todos ali diante daquele espetáculo, e Pilatos: eis o homem. E eles, né, incitados pelos fariseus, os fariseus, saduceus, os chefes da lei estavam ali, e não satisfeitos disseram: crucifica-o. Basta 2 ou 3 começar a gritar mais alto, porque, né, todo o povo que estava ali, manipulado, né, manipulação das massas, né, 2 ou 3 ou 5 começaram a gritar. A turma dos fariseus começaram a gritar mais forte: crucifica, crucifica. Todo mundo começou a crucificar, né? Mas que mal fez esse homem? Crucifica, crucifica, né? E aí o Senhor, né, ali, né, como gente, uma coisa terrível, soltam Barrabás, né, já sabemos, soltam Barrabás e levam ele para ser crucificado, né? Levam ele carregando um madeiro de mais de 50 quilos, um madeiro que era um madeiro transversal. Nós vimos na apresentação do Santo Sudário, não era essa cruz que nós estamos acostumados a ver, ela inteira, era a parte horizontal da cruz, aquela parte que se chama patíbulo. Então coloca o patíbulo nos ombros, né? Depois de terem colocado a espinha, a coroa de espinha, certo? O detalhe da coroa, porque depois que levam para crucificar não foi imediato. Chega lá, né, os soldados colocam a espinha, os soldados colocaram uma espécie de roupa suja, porque não era uma roupa, uma capa real, era uma roupa suja, velha, podre, que estava ali, colocaram para burlar-se dele, para zombar dele, e lançaram espinhos e golpeavam com varas na cabeça dele, e aqueles espinhos foram penetrando mais de 40 incisões, foram contadas pelo Santo Sudário, e o sangue escorrendo, e eles batendo na cabeça dele. Depois, quando levam de novo a Pilatos, e aí Pilatos manda crucificá-lo. E aí, quando é conduzido, aquele madeiro pesadíssimo, que pende para o lado esquerdo, diz os especialistas que estudaram o sudário, que esfolou todo o ombro, até as feridas da flagelação foram desfazendo ali por causa daquele madeiro tosco que ralava os ombros dele e caía para um lado, e ele não suportando, porque estava exausto, estava todo fragilizado, tinha perdido muito sangue, cai no chão. E quando cai no chão, com os braços atados, não pode apoiar o rosto, bate com o rosto no chão, quebra o nariz, parte os lábios. É uma coisa terrível, gente.
É uma coisa terrível. Porque ele não pode apoiar porque os braços estão atados. E cai, apoia o joelho e cai. E não consegue levantar por causa do peso enorme que ele carrega. E os soldados começam a bater, né? E o centurião grita para eles pararem com aquilo. E aí vê um que é mais forte, que passa ali do lado, né? Simão de Cirene, e chama para ajudar. Quando ele vê aquele homem ali, aquele homem é alcançado pela compaixão. Mas quando ele vê aquele homem todo ensanguentado, todo desfigurado, aquele homem é movido de uma compaixão e de uma pena, né? Que ele mesmo, ele diz, deixa que eu vou levar isso. Ele não aguenta mais e ele assume ali, diz, eu levo, pode deixar aquilo. E ele a carrega ali junto com o Filho de Deus à cruz. E aquele homem vai dando os passos até o Calvário, até chegar o momento da crucifixão. E com certeza, se não estaria na Bíblia, né? Simão de Cirene, quando o Cirineu, né, famoso, quando chega ali no Calvário que ele vai ser crucificado, ele quer ser morto também. Aquele homem, o coração dele foi traspassado pelo amor de Deus. Se deu conta que aquele homem era santo, que aquele homem era bom, que aquele homem era inocente, era um homem bom que estava sendo julgado injustamente. E ele desejou morrer também com ele. E aí eles já expulsam, já mandam ele sair de lá e já ele sai chorando embora para casa. E aí o que eles fazem? Chega ali, deita, né, o Filho de Deus no chão, né, com a cruz, aí crucifica com 3 cravos, o braço direito, o braço esquerdo, une o madeiro horizontal, une com o madeiro vertical, aí crava os cravos nos 2 pés, um cravo nos 2 pés, né, e ali já está feita a cruz, e issa, né, a cruz, isso a cruz, né, e ali o Filho de Deus é o fruto da árvore da vida, né? A cruz tem um fruto, e o fruto é o corpo do Filho de Deus. É a árvore da vida, meus irmãos, a cruz onde pende a salvação do mundo. A salvação do mundo é Jesus Cristo. O corpo de Cristo para nós hoje, graças à sua entrega, é esse fruto que nos salva. E o Senhor, antes de morrer, antes de padecer, nos dá a sua mãe como presente para nós. Nos dá Maria como mãe, pensando mais em nós que em si próprio. E pede por aqueles que lhe estão matando, e pede por aqueles que estão zombando. E até no último momento o Senhor, né, não nega o perdão e a graça a um condenado que como ele também estava ali, e o salva. O primeiro a entrar no paraíso, né, o bom ladrão. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. São Dimas, conhecido pela tradição, São Dimas, alcançou o paraíso ali, o primeiro a entrar no céu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, poderia ter sido diferente. A gente só fez um resumo assim para nos ajudar, né? Poderia ter sido diferente. Se o Filho de Deus viesse, nós faríamos diferente hoje? Talvez não. Quantas pessoas estão celebrando? Dá para ouvir música aqui, ó. Dá para ouvir música, barulho de música, sabe? Poderia ser diferente. Poderíamos, se ele viesse, pois nós, vendo que é o Filho de Deus que vem para nos salvar, o Messias, o ungido, o Filho de Deus que veio para nos resgatar, acolher a sua palavra, nos convertermos a Ele, obedecermos a Ele, seguir os seus passos e alcançar com Ele a salvação. Se fechássemos os olhos e sonhássemos um pouco, mas não, nós vemos que no Calvário surgiu uma árvore, era a árvore da cruz, e dessa árvore vai pender um fruto, que é o corpo de Cristo, que morto por nossos pecados vai pender da cruz. E nessa cruz o Senhor é o caminho que vai nos salvar e nos levará para o céu dessa forma dolorosa. Se não nos comove, gente, isso, se não toca nosso coração, se não sentimos nada, é porque nosso coração está muito duro. Estamos vendo uma fé tão superficial que a cruz já não nos diz nada. Quando as pessoas levam a cruz no peito por moda, levam a cruz no peito como um objeto de superstição, e nós nos acostumamos a ver a cruz de Cristo como um objeto de piedade, mas não como algo que fala de uma realidade de amor, de entrega, de dor. Quando nós olhamos para a cruz, quando você olhar para a cruz, você deve olhar para a cruz como consequência do nosso pecado, como a obra do nosso pecado, de todo o mal do homem, de toda blasfêmia, de toda luxúria, de todo roubo, assassinato, de tudo que é ruim nesse mundo, foi a cruz de Cristo. Mas se nós fizermos um esforço de contemplação, meus irmãos, nós também podemos ver a cruz como a oferta do Pai, que oferece o Filho. Olhando do lado da eternidade, o Pai que faz a oferta do Filho, e que entrega o Filho,
que morre como um criminoso, que morre assumindo todo o pecado da humanidade, mas essa oferta do Pai é a nossa esperança e a nossa salvação, nossa única esperança. Então a cruz tem essas duas dimensões. Do lado de cá deve nos comover, gente. Tudo que Jesus fez foi por amor. Tudo que Ele padeceu foi para nos salvar, porque nós merecíamos o suplício da cruz. Nós merecíamos o preço, e era a condenação. Mas olhando do lado de cá, devemos olhar para a cruz e contemplar a cruz e dizer: foi por amor, foi por mim, foi por minha causa. E nos arrependermos e nos convertermos. E olhando do lado da eternidade, olhando do lado do Pai, ver como o Pai nos ama. Tanto amou Deus ao mundo, que entregou o seu Filho para nos salvar. Por isso, contemplar a cruz, gente, a cruz deve ser, dentro da Páscoa, o coração do mistério, para mover nosso coração duro, nosso coração insensível, para mover nossos afetos e mover de uma vez por todas o nosso amor a Deus, nosso amor a Jesus. E meus irmãos, em responder a Ele amando, e responder a Ele seguindo os seus passos, e responder a Ele dizendo: sim, Senhor, eu não quero mais saber do pecado, eu quero viver a vida nova, Senhor, tem misericórdia de mim, e começar desde então uma vida nova, para que assim na Páscoa que nós vamos viver, e nós não podemos antecipar e ficar falando da Páscoa, a Páscoa vai vir, mas agora é o momento de olhar para a cruz, para que assim, olhando para a cruz, a Páscoa verdadeiramente nos transforme, porque senão vai ser uma Páscoa a mais, e nós vamos lembrar dentro de uns anos: aquela Páscoa lá, é verdade, curioso, né? Que aquela pandemia, né? Que passou, graças a Deus passou. E vamos lembrar como a Páscoa da pandemia, onde nós vimos uma Páscoa a mais, a Páscoa da pandemia, e seria muito triste. Por isso, meus irmãos, hoje é um dia, né, para pararmos tudo e acompanhar o Filho de Deus e olhar para a cruz. Você agora, desde a tua casa, você não vai poder adorar a cruz como todos os anos nós fazíamos, mas bem recomendou o Luiz, você pega uma cruz. Quando o padre apresentar a cruz aqui, você pegue uma cruz, busque uma cruz, a que você tiver na tua casa. É a maior que tiver, mas se não tiver, busque. E é bom que tenhamos uma cruz, gente. É bom que tenhamos uma cruz todos, né? E faça o gesto também da adoração da cruz na tua casa. Como ontem o padre sugeriu que você fizesse na tua casa o lavatório dos pés, o rito do lavatório dos pés, o esposo lavando o pé da esposa, a esposa lavando o pé do esposo, dos filhos e os filhos também dos pais. Que bonito que alguns fizeram, não sei se todos, mas seria bonito que todos fizéssemos. Hoje nós podemos fazer esse rito em casa. Nós estamos celebrando a Semana Santa, o tríduo pascal em casa. Você está celebrando em casa. Depois você faça esse rito, a adoração da cruz com toda a tua família. O pai pega a cruz, ele primeiro, depois a esposa e os filhos, né? Se você puder, faça isso agora, meu irmão, que com certeza, agora quando fizermos, quero dizer, com certeza será um gesto bem bonito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.